Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho no nosso nono encontro, continuando, porque lembra que a gente começou falando sobre a história do povo de Deus, que a gente foi lá do Antigo Testamento, e aí nós passamos o Antigo Testamento todo, vamos até os profetas de uma só vez, né? Depois entramos no último encontro, em setembro, sobre os 4 evangelhos, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nesse nosso encontro, pedindo que ele ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração e que a gente possa, na vontade dele, fazer tudo aquilo que Deus nos pede. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pegar a nossa Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 a 31. Alguém já encontrou? Eu já. Você pode proclamar para a gente? Mas sempre eu, meninas, bora. Já encontrei também. Então, Josiane, você quer ler, Josiane? Posso? Então, vamos lá. Oração dos fiéis pelos apóstolos libertados. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, vós que, pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: Por que se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Até o 31. Pois, na verdade, se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo, Jesus, que ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que, com todo o desassombro, anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Amém. Amém. E aí? O que nos diz esse texto? O que mais chamou atenção a cada um? O que ou qual palavra, ou qual frase mais tocou em cada uma? Vou falar. O que mais me chamou a atenção foi a parte, o versículo 29, né? Onde ele fala, agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a tua mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do nome do teu santo servo Jesus. Isso é
um convite ao povo de Deus para que comece a anunciar o que a gente meio que estava falando agora. Deus nos convida, enquanto cristãos, né, a todos nós darmos testemunhos dele. E isso nós não podemos ter medo, porque nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, né? É o que justamente eles pedem, né? E aí o que se faz? O Espírito Santo ele vem, nós clamamos e ele vem. Na verdade, falar sobre dar testemunho, né? Anunciar o reino de Deus. Isso. Assim, eu posso estar errada, mas a forma, eu entendi o que Mariana quis dizer, e na parte do 24 ao 27, ao 26, mais uma vez o povo pede a confirmação da existência de Deus, né? Porque não, fala assim, não confiastes em mim, na palavra, aí eles pedem mais uma confirmação. É aquilo, a gente está enxergando, mas precisa de prova. Mas até assim, até quando Jesus anunciou, alguns acolheram a palavra. E a gente remete àquela parábola da semeadura, né, do semeador, onde a semente ela cai alguns em terreno pedregoso, outros em terreno com espinhos, né, e alguns com terreno fértil. Tem muitas pessoas que vão ver e não vão compreender como sendo um milagre, né? Só fazendo um parêntese, eu não sei se vocês conhecem a aparição de Nossa Senhora em Fátima, mas essa semana, no dia 13 de outubro, nós comemoramos, né? Eu não sei quantos anos do Milagre do Sol, 105 anos do Milagre do Sol. E esse milagre, muitas pessoas viram esse milagre, onde o Sol, ele mudou ele se movimentou. Então, assim, apesar dos relatos, tem muitas pessoas que não creram. Tem pessoas que creram, que viram e creram, e outras que não. A mesma coisa fala aqui nos Atos dos Apóstolos. Eles pedem, né, que venha o Espírito Santo para que haja milagres, para que aquelas pessoas incrédulas, elas possam crer. Eu acho que, né, é mais ou menos assim. E aí, posteriormente, ele vem e fala, né, que é a parte que eu já falei, né, de ter coragem para anunciar, e aí ele invoca o Espírito Santo vem para quê? Para fazer milagres e prodígios, para que aquelas pessoas pudessem crer. Alguém mais? Bom, o meu entendimento é a seguinte, no caso, né? Que mais ou menos um pouquinho que acho que é Mariana, né? Falou, no caso. Assim, a igreja, né, vamos dizer assim, ela tem a missão de propagar a mensagem de Deus, né? A mensagem que Jesus Cristo veio trazer. Só que tem as pessoas que acreditam e tem as que têm fé, né? As que creem, vão seguir, vão glorificar, né? E vão seguir. E no caso, as que não crê, assim, ou elas vão se revoltar contra aquilo ali, ou elas não vão seguir, e as que assim não vão dar opinião nenhuma e não vão seguir. Então, eu entendi mais ou menos assim. Esse é um texto que foi, assim, colocado como desde o início, está falando, logo que foram postos em liberdade Pedro e João, porque eles estavam presos, porque eles estavam pregando, né? Jesus morre, eles vão, recebem o Espírito Santo em Pentecostes, e aí começam a pregar, né? E a partir daí, há um novo ressurgir da força através do Espírito Santo, de comunidades, de pessoas que se identificam com essa mesma causa, crendo em Cristo Jesus. Mas, nessa época que havia grandes perseguições dessas pessoas, principalmente os apóstolos, que pregavam esse Cristo. E aí eles eram perseguidos, né? E aqui Pedro e João, eles acabaram de sair da prisão exatamente porque eles estavam pregando, né?
e coloca essa questão de quando eles pregam, né, mesmo diante dessa adversidade, que é a perseguição, e hoje a gente pode colocar em outros patamares de perseguição, porque em si o cristão não é perseguido hoje, né, mas ele é na nossa realidade enquanto católicos no Brasil, né, mas em outras regiões até que Não. são. Não. Em outras realidades, sim. No Brasil, não. Como cristão, não. Você não Não. viu que derrubaram as imagens lá no Paraná, eu acho? Ou foi Não, São mas Paulo? aí não é perseguição. Não, Não, aí é intolerância religiosa. E aí são os próprios cristãos que estão fazendo isso. Foram cristãos de outras denominações religiosas que não aceitam o catolicismo que fizeram isso. Hoje eu estou vendo uma aquela invasão polarização que até na teve, religião. aquela invasão que teve na igreja também, que invadiram uma igreja, o pessoal de um partido aí, não é perseguição? Não. Aí o que a gente está confundindo é ideologia política, outras ideologias com questão de perseguição à nossa religião enquanto católicos ou enquanto cristãos. Isso não é, Sabe um né? exemplo? O que a gente chama de perseguição a nós cristãos é, por exemplo, eu Na Nicarágua. por exemplo, na Nicarágua, lá sim, lá houve, porque eles foram mortos porque eles eram cristãos, porque eles eram católicos. Certo, É. entendi. Aqui nós não morremos por ser católicos, entendeu? É. Por exemplo, os apóstolos morriam por ser cristãos. Aí é uma perseguição, entendeu? Por ser cristão, por ser católico. A situação já mudou bastante na Arábia, mas, por exemplo, há uns 12 anos atrás, uma amiga minha foi morar lá e a Bíblia precisou ir escondida dentro da mala dela. Ela é cristã e precisou ir assim entre um monte de roupa, como se ela estivesse contrabandeando algo, Isso, que de exatamente. fato ela contrabandeou, né? Isso, exatamente. Porque nós, no Brasil, nós temos a liberdade de vivência, de viver a nossa religião, né? O catolicismo já foi até a religião oficial do reino. Então, assim, nós temos uma folga. Outras religiões, por exemplo, de matriz africana, eles são perseguidos por ser isso. Eles são, porque eles às vezes não são, eles não podem viver a sua fé, né? Porque eles são perseguidos, eles são realmente martirizados e etc. Nós, enquanto católicos, ainda não fomos, aqui no Brasil, né, atualmente, mortos por ser cristão, mortos por ser católico, né? Por exemplo, na Nicarágua e outros países, a gente já viu que pode ser sim, né? E tem países que você não pode nem abrir a boca porque você é morto mesmo. Aí sim. Nós hoje, no Brasil, temos outros tipos de perseguição, né? Que aí cabe a gente colocar essa perseguição aqui ao catolicismo, né? Ou colocar Nossa. esse texto, né? Nós temos outros tipos de perseguição no fato de levar a mensagem de Jesus Cristo, às vezes, causa desconforto em muitas pessoas, né? A verdade do evangelho causa desconforto em muitas pessoas. Aí sim, né? Aí realmente isso traduz alguns desconfortos, algumas coisas que nos levam a grandes impactos. É isso que o texto coloca. Mesmo diante dessas adversidades que se tem, nós, enquanto católicos ou enquanto cristãos, devemos permanecer firmes na nossa fé, né? Continuar trilhando aquilo que a gente acredita como nosso caminho, nossa centralidade, que é o próprio Cristo. Ele é a centralidade e deve ser a centralidade da nossa vida, do nosso caminho, né? E aí é o que o texto coloca também, né? Mesmo diante dessas perseguições de Pôncio Pilatos, mesmo diante das dificuldades que eles tiveram, que foram presos, mas eles continuam firmes na fé. E ainda colocam que mesmo eles até às vezes agradecem, né, essa perseguição, porque eles dão mais força no anúncio deles, né? Às vezes dá mais força nesse anúncio que dá uma autenticidade a esse trabalho, porque realmente quando está fazendo isso, mostra que realmente é o caminho certo, né? Esse é o caminho certo. Então, vamos continuar, vamos por este caminho. E pede muito, né? Forças na oração através do Espírito Santo, e aí é um novo Pentecostes para poderem caminhar, né? Para poderem seguir em frente. Esse é um novo Pentecostes. E também hoje, né, nós queremos um novo Pentecostes na nossa vida. E precisamos de um novo Pentecostes para a gente animar
as nossas comunidades, né? Porque a gente sabe que nossa religião, enquanto ser católico, né? Se nós não cuidarmos bem, principalmente nessa fase de catequese, de cuidar das nossas crianças, cuidado da catequese, daquilo que nós evangelizamos para as nossas crianças, né? Vamos dizer assim, nós vamos estar um pouco matando a nossa crença. Se a gente não amar essa evangelização que a gente faz, nós vamos ter cristãos adultos, né, sem essa vivência, essa preparação. E aí podem gerar uma outra geração de católicos ou não católicos, porque é o que acontece muito na Europa, né? Teve aquela efervescência e hoje nós temos na Europa, por exemplo, a maioria dos países, né, uma população de católicos idosos. Nós não temos tantos jovens dentro do catolicismo europeu, né? Exatamente por causa dessa vivência de que o jovem, a forma como você evangeliza o jovem, não está sendo tão atrativa para que eles possam voltar a participar, né? Então, nós temos que ver essa forma. Eu acho que aqui também. A maioria aqui é só católico de BGE. Me perdoe, mas é católico de BGE. E eu vou te dizer, a minha catequese foi maravilhosa, porém não houve uma perseverança. Tanto é que houve um hiato, e assim, eu achava que eu era de Deus e eu não era. Sabe? Eu tive uma boa catequese, né? Porém, as famílias, eu acho que elas afrouxam no momento da adolescência, onde você precisa ter uma perseverança. Lá na igreja da Nossa Senhora de Fátima, o que me encanta é que eles têm um período entre a catequese, né, das crianças e a crisma, você tem um período chamado perseverança. Então, tem os encontros, continua uma certa catequese, né, uma formação, para manter aquelas crianças no caminho, aqueles jovens no caminho. Então, assim, a gente, enquanto famílias, não podemos destoar, não podemos afrouxar, temos que continuar a evangelizar, porque, assim, eu acho que se perdeu muito a questão de evangelizar dentro de casa. E isso eu acho que é a raiz. Entendeu? A perseverança em si, ela já faz parte da catequese. Deveria ter em todas as paróquias, não só uma ou outra, né? Mas em todas as paróquias. Realmente não tem, né? Aí, por exemplo, na Diondina, ao invés de perseverança, tem aqueles grupos, né? Semear, iluminar, etc, etc, entendeu? Que não é que é a mesma coisa, porque a metodologia de perseverança é diferente da metodologia utilizada por esses grupos. Meus filhos fazem os dois. Eles estão é. no Iluminar e fazem a perseverança lá. E lá o encontro são 2 vezes por semana com formato de catequese. Agora, o Iluminar, ele já tem um outro formato, um outro tipo de formação, entendeu? Exatamente, isso mesmo. Porque a ideia realmente é fazer com que eles continuem, porque assim, uma das maiores dificuldades da catequese, principalmente da Eucaristia, essas crianças continuarem participando da igreja. Então, a gente está assim, enquanto catequese arquidiocesana, enquanto catequese das foranias, até das paróquias, o que a gente tem que fazer para poder com que essas crianças permaneçam dentro da catequese. Você sabe qual é o segredo? Atacar a família. Né? Se vocês não levarem as famílias, não fizerem as famílias entenderem que o domingo é o dia do Senhor, não tem como dar certo. Sabe o que aconteceu com o grupo de catequese dos meninos? A maioria não vai à missa aos domingos. Isso é mandamento da lei de Deus. A gente não pode deixar de ir à igreja aos domingos. Isso é pecado mortal. Mas, assim, foi afrouxado de tal forma que as pessoas não veem dessa forma. Não, é só um domingo. Hoje eu vou para o churrasco, hoje eu vou para a praia, tá um sol tão lindo, eu vou no parque. Mas, assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que ir adorar o nosso Deus. Se a gente não fizer isso, as famílias não vão entender, porque são elas que levam as crianças para a missa. Quase nenhuma criança vai na missa.
A gente, enquanto análise, né, nós vimos que existem alguns fatores. Um realmente é a família, que a gente realmente precisa muito, e aí nós temos uma dificuldade muito grande no sentido de família, porque às vezes a gente convida os pais para uma reunião na catequese, eles não aparecem, eles vão, às vezes, mais ou menos, leva a criança no dia da catequese, às vezes fica lá esperando, ou às vezes manda alguém levar, e depois não tem essa, por exemplo, eles poderiam fazer algo, porque algumas paróquias até fazem, é um trabalho de uma catequese também familiar, porque a nossa catequese hoje, ela é programada para ter essa questão. É tanto que nosso subsídio, eles têm atividades também para poder fazer com a família, envolvendo a família, entendeu? Mas é tão difícil as famílias exatamente terem esse retorno para a gente, que a gente às vezes fica um pouco cansado, mas a gente continua no trabalho, né? Fazendo o nosso trabalho e tentando fazer o máximo desse resgate com a família, para que a família possa realmente participar. E aí a gente cria muitas coisas. Sejamos sinceros, né? Boa parte ali também não tá por uma questão verdadeira e espiritual. É uma pressão social, é uma pressão, sei lá, às vezes na família alguém quer muito que a criança faça, mas os pais nem entendem, nem sabem. Aquele momento bonito vestido de branco para postar a foto depois. Para muita gente funciona assim. Sim, sim. Porque eles viveram Mais desse modo. como ato social, né? Isso. Eu vejo hoje que o sentido família, para as pessoas que estão construindo, se perdeu. Não é mais aquele sentido de família reunida, não. É botar filho no mundo e deixa que os outros eduquem. Aí educa na catequese, educa na escola, mas o educar é da família. E isso tá perdido. Família hoje não existe. Essa educação familiar, essa catequese familiar, né, ela realmente está muito... Porque antes, às vezes, funcionava porque, como nós tínhamos a maioria dos católicos, dos brasileiros sendo católicos, era fácil a questão toda. A gente já presumia essa questão toda. Então, as crianças já nasciam fazendo tudo isso como se fosse uma rotina comum, né? Mas aos poucos a gente percebeu que o mundo mudou, né? Então, hoje, a nossa família está tudo bombardeado com muitas coisas, né? Então, a família, as crianças, os adultos têm muita coisa para fazer. Então, aí, eles se dispersam em si. Então, e aí, muitos que eram fiéis até deixam de ser fiéis. Então, realmente é uma coisa muito grande nesse sentido. Uma outra coisa que a gente viu que pode ser trabalhada é a questão da acolhida da comunidade eclesial, por exemplo, além da família, né, para que as crianças continuem participando da igreja, que a gente estava falando no início. A primeira parte é a questão familiar, a segunda é a questão de acolhida na comunidade. A comunidade, porque nós, enquanto catequistas, somos pessoas da comunidade que foram escolhidas para poder passar toda a nossa visão enquanto o que é ser católico, qual a nossa doutrina, o que é a Bíblia, etc, etc, para que vocês possam conhecer o que é aquilo que vocês querem participar, daquilo que vocês querem participar. Então, nós, enquanto catequistas que somos, nós fomos tirados da comunidade, mas nós não catequizamos sozinhos. Porque às vezes a gente fala aqui uma coisa e a comunidade faz outra totalmente diferente. Então, se a comunidade não for testemunho para vocês, nós vamos estar falando uma coisa e a comunidade vivenciando outra. E aí, se a gente não tem uma acolhida da comunidade eclesial, dessas pessoas que estão saindo dessa formação de catequese, se os grupos que existem nas nossas paróquias não acolherem essas crianças, esses jovens, esses adultos que saem da catequese, eles vão se dispersar também. Por isso que é importante que a comunidade, eles façam-se presente dentro da catequese, para que eles possam sentir esse apoio e a partir daí possam, as crianças, os jovens e os adultos possam perceber que eles podem ajudar dentro da comunidade, né? É um passo importante isso, a acolhida da própria comunidade a esses que terminam esse processo, né? Ou que terminam o processo sistemático, porque depois vai para a prática vivencial mesmo, eclesial, né? Então, José,
Oi. Desculpa, continue. Não. Então, esses são dois fatos que nós consideramos assim, muito importantes, que a gente está tendo muita dificuldade de poder colocar em prática exatamente, porque não depende só de nós, depende de um trabalho muito maior, né? E aí é um trabalho de uma pastoral de conjunto, né? Ou seja, várias pastorais que trabalhem juntos para chegar a essa finalidade da evangelização e eficácia da evangelização, né? E aí a gente conta sempre com, por exemplo, a pastoral familiar, que é uma pastoral muito importante dentro da nossa igreja. Ela teria um papel assim, e ela tem um papel muito importante dentro da catequese, porque ela pode acompanhar a família em todos os âmbitos necessários, né? Que às vezes as famílias passam por muitas dificuldades. E a pastoral familiar poderia fazer esse acompanhamento, né? A pastoral, por exemplo, social, às vezes tem famílias que estão precisando de certas coisas. A pastoral social poderia fazer esse acompanhamento, né? Pastoral do idoso, a gente sabe que muitas famílias têm idosos, então a pastoral do idoso tem atividades, tem ações que podem trabalhar lá com essas famílias. Então, assim, as pastorais, elas têm um grande poder de atuação e não sabem aproveitar isso, né? Então, a gente acaba caminhando sozinho e fazendo, nós, enquanto catequese, fazendo um trabalho de formiguinha ali, tentando existir dentro desse processo, ajudando ao máximo que a gente pode, porque às vezes a gente vê catequistas desesperados, né, até com ânsia de desânimo, de desistir, porque exatamente faz o trabalho todo e faz um trabalho bonito até, né? E aí, na hora dessa prática real ali, não acontece exatamente porque faltam esses âmbitos que não dependem só de nós enquanto catequistas, depende de todas outras realidades. E assim, a catequese é a única pastoral que já tem essa visão e tenta fazer esse trabalho. Tenta fazer esse trabalho. E às vezes, algumas paróquias é acolhida, outras paróquias não são, né? Mas tenta fazer esse trabalho. Então, a gente já tem essa visão de que é necessário fazer esse trabalho, porque senão não vai ter eficácia o que a gente faz de catequese. José, na hora que você estava falando dos países, eu estava me lembrando essa coisa do continuar, né, o catolicismo pelo mundo, de espalhar, de fazer com que as pessoas continuem, é um dos grandes motivos até como é que eu posso chamar? Do fervor que está acontecendo para que o próximo Papa seja o cardeal Sará, não sei pronunciar, que é o da... Sará. Ele é não sei. Acho que ele é de Nova Guiné, não sei, enfim. Uhum. E aí eu achei muito legal. E eu fui dar uma olhada, né? Ele tem uma produção até de livros, muito, muito, muito bacana. Uhum. Entendi. A igreja, né, vai amadurecendo essas ideias, né, e aí o Espírito Santo vai ter que trabalhar muito, né. Nós temos que rezar muito ao Espírito Santo para que ele possa agir, né, nesse trabalho evangelizador do Papa, que ele vai guiando o trabalho todo dentro da igreja, né, e a gente tem que rezar muito por isso, né, para que os cardeais possam, no Espírito Santo, poder escolher alguém que possa continuar a obra de Jesus, realmente. Um novo Pentecoste. Isso, um novo Pentecostes, muito bem, é um novo Pentecostes de verdade. Certo, então vamos continuar aqui no relembrando o nosso encontro anterior. Vocês relembram, né, que eu já até citei aí, né, um pouco do nosso encontro anterior, como foi no mês passado ainda, né, está um pouco distante, mas nós falamos sobre os evangelhos, né, porque nós entramos no Novo Testamento, né, falamos sobre os 4 evangelhos, hoje vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, depois nós vamos falar sobre as cartas e depois um encontro só sobre o Apocalipse, né, que é um pouquinho mais difícil, então a gente deixa o Apocalipse como trabalhar sozinho, né, num encontro só, para a gente poder compreender um pouquinho mais, né? Não é que a gente vai compreender tudo, porque é só na prática mesmo, de lendo e fazendo estudos à parte para a gente poder Ele é muito compreender. filosófico, muito, muito difícil de entender. Você tem que pegar realmente, a gente tem que ter o guia, né? Mas assim, ele tem muitas figuras de linguagem não é figura de linguagem, são simbologias, exatamente, simbologias que a gente não faz as associações que são, a gente não consegue fazer a leitura.
A gente tem que compreender realmente a simbologia do livro para poder compreender o que está sendo dito, né? Só a partir daí que a gente vai compreender e achar até um pouco mais fácil a compreensão. Se a gente não compreender, realmente nós vamos nos tornar iguais os soldados, que o livro foi escrito por João, né, e ele estava preso na época, então ele passava essas cartas para as comunidades, né, as comunidades entendiam, porque já sabia sobre a simbologia e o que ele estava dizendo, quem era a besta fera, quem é o 666, então já sabia, já entendia essa linguagem, enquanto que os soldados, os sacerdotes daquela época, né, não entendiam, então por isso as cartas chegavam ao seu destino. Então nós temos que entender a simbologia para que a gente possa compreender o que o evangelista João quer nos dizer. Então, no encontro anterior, nós vimos sobre os 4 evangelhos, sendo os 3 sinóticos, que são sinóticos. São os que seguem a mesma linha, né, das histórias, as histórias são comuns nos 3 evangelhos, que é o de Mateus, Marcos e Lucas. Isso, então são aqueles que têm uma estrutura parecida, né, desenvolvem só a forma de escrever, porque é diferente, porque eles, cada um destina-se a uma nação diferente, então o formato de escrever, mas a estrutura é igual, né. E, por último, o Evangelho de São João, o que a gente viu. Então, só resumir aqui, Mateus estava escrevendo a uma audiência, ou seja, a uma nação hebraica, e um dos propósitos do seu evangelho era mostrar que a genealogia de Jesus e o cumprimento das profecias do Velho Testamento, porque isso era importante para o povo hebreu. O povo hebreu é importante conhecer de onde ele veio, né? E se veio de uma família que pertencia àquilo que eles acreditavam, né? Por isso que eles tentam demonstrar a Mateus que Jesus pertenceu à família de Davi, na qual eles acreditavam, né, que veria o Messias. E o cumprimento das profecias do Velho Testamento, principalmente lá em Isaías, o profeta Isaías, o segundo Isaías, que vai falar muito sobre esse Cristo, o que ele vai passar, como ele vai ser, né? Então, o povo hebreu, né, e também o que está lá na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, nessa perspectiva, então, para o povo hebraico, é importante eles conhecerem a genealogia de onde ele veio, e o cumprimento das profecias do Velho Testamento que Jesus estava sendo realizado ali, né? Então, a partir disso, eles acreditam, né? E Marcos foi uma testemunha ocular dos eventos de Jesus Cristo, assim como um amigo do apóstolo Pedro. Marcos escreveu para uma audiência pagã, né? Aqueles que não pertenciam ao povo hebreu, como é salientado pelo fato de não ter incluído coisas importantes aos leitores judeus, como genealogias, controvérsias de Jesus com os líderes judeus do seu tempo, referências frequentemente ao Velho Testamento, etc. Lucas, sendo médico, ele é um médico amado, como está em Colossenses 4, versículo 14, evangelista e companheiro do apóstolo Paulo, então ele em si não conheceu Jesus, mas viveu com pessoas, né, que conheciam, como Marcos também, né, ocular, né, teve essa vivência apostólica com Pedro. Então, Lucas é o único autor gentil, né, do Novo Testamento. Ele foi aceito há muito tempo como historiador hábil e diligente por aqueles que usaram seus manuscritos em estudos geológicos e históricos. Como historiador, ele afirma que seu objetivo é escrever uma exposição em ordem da vida de Cristo, baseada no testemunho que foram testemunhas oculares. Ou seja, ele escreveu o seu evangelho conhecendo e perguntando àquelas pessoas que foram testemunhas daquele fato na data da realização, ou seja, ele teve testemunhas, ele foi muito científico, vamos dizer assim, na questão da escrita do seu evangelho. Porque ele escreveu especificamente para o proveito de Teófilo, aparentemente um gentio de certa estatura. Seu evangelho foi escrito com a audiência pagã em mente. E seu objetivo é mostrar que a fé de um cristão é baseada em eventos historicamente confiáveis e verificáveis, né? Então, por isso que ele é bem metódico, né, na escrita do seu evangelho. O evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, é diferente dos outros 3 evangelhos, que tem muito conteúdo teológico em relação à pessoa de Jesus Cristo e o significado de fé.
Mateus, Marcos e Lucas são frequentemente chamados de evangelhos sinóticos, por causa de seus estilos e conteúdos similares e porque eles dão uma sinopse da vida de Cristo. O Evangelho de João não começa com o nascimento de Cristo ou seu ministério terreno, mas com a atividade e características do Filho de Deus antes de se tornar carne, né? Ou seja, falando daquele que é a palavra, né? Se você pega lá no Evangelho de São João, né, ele vai dizer, lá no início mesmo, no capítulo 1, né? Ele diz: no começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus. E a palavra era Deus. Então, está dizendo que Jesus já existia desde o início. Aqui a gente compreende o que é a existência da Trindade. Na criação do mundo, o Espírito Santo pairava, então já existia. No começo, ou seja, no início, a palavra já existia, ou seja, Jesus já existia. Então, isso já dá o conhecimento da Trindade, né? Para quem não consegue compreender, né? Então, aí já dá início esse conhecimento dessa Trindade que já existia antes de tudo. E no começo ela estava voltada também, porque ela mesmo sendo Deus na Trindade, ela também é uma pessoa única, né, com suas características próprias, né? E ela também se volta ao outro, ao ser criador, como Deus. Tudo foi feito por meio dela e tudo que existe, nada foi feito sem ela. Ou seja, Jesus estava também na questão da construção do reino, na construção da criação. E assim por diante, né? Então, o Evangelho de João começa com o nascimento de Cristo, o seu ministério terreno, como eu falei. O Evangelho de João enfatiza a divindade de Cristo, como é visto pelo fato de que ele usa frases como o verbo era Deus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, usando repetidamente isso, né? Senhor e Deus, ao descrever Jesus. No Evangelho de João, Jesus também afirma sua divindade com várias declarações de eu sou, que é aquela mesma que Deus usava lá no Êxodo, né? Mas João também enfatiza o fato da humanidade de Jesus, querendo mostrar o erro de uma seita religiosa de seu tempo. São os gnósticos, que não acreditavam na humanidade de Deus. Deus enquanto homem também, eles não acreditavam. João deixa claro seu propósito principal ao escrever o Evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que criais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, dessa forma, por ter 4 distintas e ao mesmo tempo exatas narrativas, porque, como eu falei até no encontro, né, não é que cada um é diferente. Existem 4 Jesus Cristos ali mostrados nos evangelhos. Cada um mostra uma faceta de Jesus Cristo e compreendendo os 4 evangelhos, você vai compreender Cristo como um todo. Então, cada narrativa, quando adicionada às outras 3, torna-se cada uma diferente linha colorida em uma bela tapeçaria e, quando tecidas juntas, forma um retrato mais completo daquele que vai além de qualquer descrição. Apesar de que nunca vamos entender completamente tudo sobre Jesus Cristo, através de 4 evangelhos podemos conhecer o suficiente sobre ele para apreciar quem ele é e o que tem feito por nós, para que possamos ter vida através de fé nele. Assim, cabe a nós continuar aprofundando o conhecimento da palavra. Isso é exclusivamente para vocês, sobretudo, né? Cabe a vocês, é uma palavra que é dirigida a vocês, sobretudo, aprofundar o conhecimento da palavra. Então, por isso, leiam sempre, mesmo que eu coloque lá todo dia o evangelho do dia, mas façam um esforço para, por exemplo, um mês, pegar um livro da Bíblia e ler aquele livro, estudar aquele livro, né? Ou crie metas de conhecimento da Bíblia, colocando um determinado tempo do seu ano, né? Para estudar alguns livros, né? Da Bíblia. Nós temos a oportunidade de, em setembro, ter o mês da Bíblia que a gente estuda um livro, né? Mas aí é um livro por ano, não.
vamos estabelecer mais quantidades, né, nessa questão que a gente consegue, né, mesmo sabendo da correria da vida de cada um, né, devido ao trabalho, à família, etc., mas nós podemos estabelecer pelo menos uma meta de ler uns 3 livros da Bíblia por ano, que eu acho que é bem possível para cada um de nós cumprirmos. E se a gente ler, por exemplo, um capítulo por dia desse livro que a gente estabelecer, a gente vai conseguir terminar esse livro, estudá-lo e conhecê-lo bem, né? E na introdução das Bíblias sempre tem uma visão geral do que é o livro, etc. Então a gente vai conhecer muito mais e conhecer de fato, pegando, lendo, tirando as dúvidas, anotando, né? Fazendo perguntas daquilo que você tiver dúvida e etc. Então, não deixem de aprofundar o conhecimento da palavra, né, que é a Bíblia, e se a gente pegar aqui, segundo João, de Jesus Cristo, porque a partir do momento que você vai conhecendo a palavra, você vai conhecendo a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é a palavra, nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos, consequentemente, conhecer quem é Jesus Cristo. Certo? Então, isso aí é só uma introdução para a gente relembrar o nosso encontro anterior, né? E hoje nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, né? Que é um livro, né, que depois dos 4 evangelhos, esse é um livro que, como o próprio nome diz, conta os atos dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqueles que viveram com Jesus, que foram escolhidos por ele, né? Então, nós vamos conhecer nesse livro esses atos desses apóstolos, né? Principalmente após a morte de Jesus. Que Jesus sobe aos céus e aí desce o Espírito Santo. Então, a partir daí, dá-se os atos dos apóstolos. Sabemos que o nome em si, na época que foi escolhido esse nome, existia era muito comum colocar esse nome Atos, né? Porque existia Atos por exemplo, do rei fulano, Atos do rei Cicrano, Atos do filósofo, e aí os filósofos também tinham livros lançados e colocavam Atos do filósofo tal, né? Então, o nome em si, né, a escolha do nome, é bem adaptada à época, né, da escolha. Mas o significado para a nossa realidade enquanto cristãos é muito importante, porque lá nós vamos conhecer de fato os atos, as ações, as atitudes, a vivência, e, sobretudo, como surgiram as primeiras comunidades a partir da vivência da experiência de Jesus como centralidade. E aí nós devemos conhecer isso porque, se nós somos católicos hoje e vivemos numa comunidade, é graças a essa comunidade aqui, que foi originada com os Atos dos Apóstolos, onde ele se deu a formação das primeiras comunidades cristãs. Então, por isso que nós estamos conhecendo a nossa história, resgatando a nossa história, para que a gente possa valorizar mais aquilo que a gente está vivendo. Por isso que eu coloquei um pouco para a gente conhecer a história do povo de Deus, que a gente está resgatando a nossa história de povo de Deus, lá do Antigo Testamento como foi, e agora, a partir de Jesus Cristo, no Novo Testamento, como está sendo, né? Então, e aqui está ficando cada vez mais próximo da nossa realidade enquanto católicos, né? Naquela época ainda era difícil, porque não tinha nada escrito, bonitinho, reunido em livro. Eles falavam só das experiências, né? Eles acham que tinham, no final assim da vida de Jesus, tinham os 72 discípulos, não é isso? E aí, a partir deles é que foi, né, fazendo as formações, e depois veio Paulo. A partir de Jesus já tinha os 12 apóstolos e tinham os 72 discípulos. Isso. Então, os apóstolos são aqueles que ficaram para orientar todo o povo a partir da sua vivência bem próxima de Jesus Cristo, né? Então, eles eram como se fossem os bispos, né? Isso. De hoje. Isso, na verdade eles eram mesmo os bispos, né? Se tornaram, tanto que Pedro se tornou o primeiro bispo, que foi o primeiro bispo de Roma, sendo o primeiro bispo de Roma, ele foi o primeiro papa. Eu vi uma coisa interessante essa semana. É um teólogo, mas ele é protestante. Uhum. Ele falou que tem uma passagem realmente, né, que Jesus manda pagar um imposto, porque
naquela época, quem atingia uma determinada idade, assim, acho que de 21 anos, tinha que pagar um determinado imposto. E os fariseus questionaram de Jesus por que ele e Pedro não pagavam, ou porque ele e os dele não pagavam. Aí, Jesus pede a Pedro que pesque um peixe, e dentro do peixe ia ter uma moeda para ele pagar o imposto. E Jesus fala que era referente a ele e a Pedro. E aí esse teólogo fala que isso dá a entender que os outros apóstolos tinham menos de 21 anos, entre 18 e 20 anos. Sim. É uma análise teológica e exegética, vamos dizer, né, dessas questões, realmente. É interessante, né? Por isso, leiam bastante. Mas leiam de preferência os nossos católicos, tá? Não que seja Eu não li, contrário. não. Foi tipo um Rios, né? Que aí Tá. foi passando, aí ele me chamou a atenção, aí eu parei para ouvir. Né? Mas não, eu nem me avoro. Não, não tem problema. Quando a gente já tiver bastante conhecimento e domínio sobre o nosso, a gente pode já ir para outros caminhos também, né? Para ver o que dizem os outros sobre a gente ter a maturidade de poder responder, né? Porque o que acontece muito, às vezes, a gente não tem maturidade da nossa fé, da nossa religião, e aí qualquer pessoa fala qualquer coisa, você desaba, porque você não tem argumentos nenhum. Então, por isso que é importante Eu sempre conhecer. fui muito convicta, né? Mas teve uma época da minha vida que algumas ideias protestantes começaram a maquinar na minha cabeça. E, por exemplo, com relação às imagens, Sim. né? E aí eu falei, meu Deus, será que a gente adora a mesma imagem? E isso não batia na minha cabeça. Mas aí, assim, quando você vai buscar na sua própria igreja a resposta, quando você vai para o catecismo, quando você vai ver em quem conhece mais, aí você entende, né? O importante é você não, tipo assim, você está com essa dúvida e você vai justamente para eles, para eles vão botar mais caraminhola na sua cabeça, né? E aí você vai entendendo que as imagens são sinais, são ícones, né? De pessoas que, como nós, foram tão humanas e que nos levam a Deus, que nos conduzem a Deus. Nenhum deles buscou a glória própria. Sim. Então, isso que você falou é muito, muito, muito importante, né? Para quem está em formação, para quem ainda não se sente seguro em estar respondendo de uma forma mais convicta sobre determinadas questões. É importante mesmo. Isso. E lembrarmos que a gente realmente não adora a imagem, né? A imagem é aquela, simplesmente uma lembrança dessas pessoas que você acabou de citar aí, que foram referências da sua entrega, da sua vivência, da sua espiritualidade e do seu amor a Jesus Cristo tão grande que a gente pode dizer assim, nossa, essa pessoa é um exemplo, um testemunho para mim enquanto desejoso e vivenciador dessa religião. Eu quero seguir a Jesus por esse caminho aqui que eu acho que eu consigo chegar. Então, são pessoas que vão nos ajudar a vivenciar Jesus. Eles nem si não pedem para que adorem a eles, para que possam beijá-los, etc. Não. Eu sei que tem esses exageros na nossa igreja, a gente também não pode ser cego, né? Que tem pessoas realmente que acaba beijando, acaba fazendo com que aquela imagem se torne muito maior às vezes que Deus, né? Mas o que a gente, enquanto católicos, coloca é que aquela imagem é simplesmente para fortalecer a nossa fé, né? De pessoas que vivenciaram e dizer que sim, é possível a gente vivenciar. Essas pessoas que nós estamos seguindo como exemplos, né? Nós devotamos a essas pessoas certas virtudes, né? Então, é possível que eu também possa vivenciar, porque se essas pessoas, sendo humanas, conseguiram, eu, enquanto humano, também posso seguir, né? Acho que você usou essa palavra corretamente, assim, foram pessoas humanas, né, que vivenciaram a sua humanidade de forma tal que eram até divinas, né? Como diz São Domingos de Gusmão, né? Quanto mais humano, mais divino. Quanto você tiver essa experiência fortemente da experiência de Jesus Cristo na sua vida, você se torna mais próximo dele e consegue espalhar melhor ou espelhar melhor Jesus Cristo. Né? E quando a gente consegue isso, então essa pessoa se torna testemunha
de Jesus Cristo, e muitos querem vivenciar a sua experiência de fé também baseada nessas de pessoas que são espelhos de Jesus Cristo, né? Graças a Deus, José Carlos está aqui para explicar. Porque Mariana botou caraminhola na minha cabeça. É mesmo? Foi porque eu não adoro imagem. Uhum. Porque a imagem que fizeram de Jesus é totalmente diferente do que ele foi. A pele clara, dos olhos claros, sendo que na região dele não é essa cor. Isso. E Maria, aquela pele branquinha, serena. Então, eu tenho devoção pelo espírito de cada um. Uhum. Aí Mariana pegou e falou isso, eu falei, pronto, eu tô fazendo catequese, eu estou na religião católica, e Mariana apertou a mente dizendo que da questão de adorar a imagem, e eu não adoro imagem. É porque eu também passei por isso, por essa experiência. Uhum. Isso, para mim, realmente eu fiquei assim, igual a você. Eu entrei em parafuso porque é uma ideia que os protestantes chegam, e uma das primeiras coisas que eles questionam da gente é isso. Uhum, É sobre nós adorarmos imagem. Quando a gente entende que cada imagem é uma foto, quer dizer, se você carrega uma pessoa, né, um protestante, vai e carrega no celular uma foto da família, ela está adorando a família. Você entende? E para a gente é só a imagem é como se fosse uma lembrança, uma foto de alguém que, como nós, de pele e osso, nos conduz a um caminho que leva a Jesus. Porque se você for para analisar, nenhum buscou a glória própria. Todos eles, principalmente, por exemplo, os mártires que morreram por conta de Jesus, para afirmar a sua fé, por não negar a fé, sabe? Então, assim, isso nos fortalece a nossa fé. Não, nós não adoramos imagens. Uhum. Eu tenho certeza, tenho pleno. Se quebrar a imagem, para mim, minha fé continua a mesma. Uhum. Agora, a imagem em si, para nós, enquanto católicos, ela é um símbolo, e é um símbolo que nós consideramos sagrados. Por isso que quebrar a imagem de um santo católico para nós está quebrando algo referencial. Por isso que quando há essas intolerâncias que nós falávamos no início do nosso encontro, de pessoas, principalmente protestantes, que entram nas nossas igrejas e quebram as nossas imagens, eles estão afrontando algo referencial para a gente, porque aquela referência daquela imagem de Nossa Senhora, de São Pedro, ou de São Paulo, ou de outros santos e tal, eles estão quebrando as nossas referências de pessoas que foram e são importantes para a nossa referência de fé. Então, estão quebrando algo simbólico, importante da nossa fé. Isso é intolerância, isso é falta de respeito, entendeu? Não, mas aí a gente tem que ter essa consciência. A gente não adora realmente imagem. A gente tem essa devoção a essas pessoas que tiveram essa experiência profunda de Jesus Cristo, espelham Jesus Cristo, e a gente quer seguir Jesus Cristo, assim como Maria indicou, faça tudo o que ele vos disser, e não disse, faça tudo o que eu disser, né? Então, é tudo que Jesus disser. Então, eles realmente indicam, Jesus, eles não indicam eu, faça o que eu disser, não, fala o que Jesus disser. Josi, tirou o nó, Josi? Não tirei, porque José Carlos falou, né, que nós não podemos ser cegos de que alguns católicos eles beijam a imagem, que eles exaltam aquela imagem toda. Eu falei, graças a Deus, eu estou no caminho certo ainda. Isso. Mas o correto realmente não é a gente fazer isso, né? Beijar e etc, né? Porque aí, quando você faz isso, você acaba adorando a imagem. Então, nós temos que ter essa questão de consciência do que é realmente venerar uma imagem, tê-la como exemplo, e aí nós temos essa força, essa base de dizer que nós, enquanto católicos, nós não adoramos realmente imagem, né? Nós adoramos unicamente a Deus. E agora, com esse meio político que nós estamos vivendo, os protestantes estão se achando, alguns, né, não são todos, pisando ainda mais nos católicos, né, questionando a nossa religião, se nossa religião presta, esse negócio todo, ainda causa mais confusão ainda. Isso. Então, por isso, vamos estudar a nossa religião para a gente poder ter consciência do que é a nossa e ter embasamento para brigar, né? Exatamente. Por respeito. Exatamente. Então, vamos conhecer os Atos dos Apóstolos, né? Quem é o autor, de quem é a autoria do Atos dos Apóstolos, né?
Então, os pais da igreja afirmaram que Lucas era médico. Então, Lucas, aquele mesmo que escreveu o Evangelho, é o autor do Atos dos Apóstolos. Alguns até dizem que, na verdade, ele escreveu um livro só, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Na primeira parte do livro, escreveu sobre os Atos de Jesus, e no segundo, sobre o Atos dos Apóstolos, né? Ou seja, dos seguidores de Jesus. Mas, por estar ali algo bem diferente, então, houve dentro da análise desses estudiosos a divisão desse livro, o Evangelho e outro, os Atos dos Apóstolos, né? Os estudiosos concordam que o autor do Evangelho de Lucas é o mesmo que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. A tradição diz que os dois livros foram escritos por Lucas, companheiro de Paulo, como nomeado lá em Colossenses 4:14. Quanto ao título, como eu falei para vocês, que era bem comum na época, né? Foi usado pela primeira vez por Irineu no final do século II. Alguns têm sugerido que o título de Atos deve ser interpretado como os Atos do Espírito Santo, ou ainda os Atos de Jesus, uma vez que Atos 1:1 dá a impressão de que esses atos foram definidos como algo que Jesus continua a fazer e ensinar, sendo eles mesmos o principal personagem do livro. Se a gente olhar pelo ângulo que é em nome de Jesus que os apóstolos fazem os milagres, realizam as obras, criam as comunidades, aí realmente dá-se a entender que são atos de Jesus contínuo, né, após ele subir aos céus. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos formam apenas 2 volumes de uma mesma obra, o qual daríamos hoje o nome de História das Origens Cristãs. Lucas provavelmente não atribuiu a este segundo livro um título próprio, somente quando seu Evangelho foi separado dessa segunda parte do livro e colocado junto com os outros 3 evangelhos, é que houve a necessidade de dar um título ao segundo volume. Isso se deu muito cedo, por volta de 150 depois de Cristo. Tanto em sua intenção quanto em sua forma literária, este escrito não é diferente dos 4 evangelhos. Os escritores do século I e III fizeram várias sugestões para nomear essa obra, né? E aí coloca-se aquela questão toda dos atos da época, né? E aí diz que a palavra atos denotava um gênero ou um subgênero reconhecido, caracterizado por livros que descreviam os grandes feitos de um povo ou de uma cidade, como eu falei para vocês, né? E o título segue um costume da literatura helenística, que conhecia os atos de Aníbal, os atos de Alexandre, entre outros. O autor de Atos invocou várias fontes, bem como a tradição oral, aquilo que ele ouviu de pessoas, né? E daí, se a gente for ler o Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber realmente essa característica própria do Lucas, né? Que ele ouviu as pessoas e colocou ali o que realmente as pessoas diziam da sua experiência própria vivida naquele evento, né? Naquele ato onde houve a cura, naquele ato onde aconteceu o milagre, naquele ato da construção de determinada coisa. A prova disso é encontrada no prólogo do Evangelho de Lucas, onde o autor faz alusão às suas fontes, escrevendo: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriu entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Está em Lucas 1, versículo 4. A mesma maneira de falar Teófilo é encontrada apenas em Lucas, lá 1, de 1 a 4, como também lá em Atos 1, de 1 a 2, indicando uma provável autoria de Lucas em Atos dos Apóstolos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que for recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E aí vem onde foi escrito, né, e a composição desse livro como é. O lugar da composição e os leitores que São Lucas tinha em mente ao escrever seu livro ainda é incerto. A tradição liga Lucas com Antioquia. Existe uma pequena evidência interna que faz essa ligação. Outra possível
localidade da composição desse livro é Roma, uma vez que a história de Atos termina ali, né? Existem ainda outros estudiosos que creem que o livro foi escrito em Éfeso, visto que São Lucas demonstra consideravelmente interesse por essa cidade. Observe as alusões feitas no livro de Atos, a escola de Tirano, que está em Atos, e Alexandre, além da detalhada topologia de Atos, Atos 20, de 3 a 15. Qualquer um dos assuntos dessa região, incluindo o futuro da igreja em Éfeso, são tratados como se fosse de especial interesse de Teófilo e de seus círculos. Existe também uma antiga tradição que afirma que São Lucas morreu perto da Bitínia. Por fim, foi nessa região que surgiram algumas controvérsias e alguns protestos públicos contra ele. Sendo assim, o trabalho de São Lucas seria uma tentativa de fazer uma apologia da igreja primitiva contra as acusações da sinagoga que pretendia influências à política romana. É bom lembrar que o judaísmo tinha uma força muito grande na Ásia. Quanto à data da redação, a atmosfera cultural e política descrita no livro de Atos sugere que o livro tenha sido escrito no século I. Entre as datas propostas para o livro vão de 62 depois de Cristo, ano em que ocorre o último acontecimento narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, lá em 2830, até meados do século II, quando ocorre a primeira referência explícita ao livro. E aí nós vamos conhecer um pouco a estrutura deste livro do Atos dos Apóstolos, como ele está, para a gente compreender melhor ao lê-lo, né, e como é que está dividido todas as partes formativas e indicativas dentro desse livro, né. Então, na estrutura, a primeira parte fala sobre a comunidade cristã, que vai do capítulo 1, né, de 1 até o 26, onde coloca o prólogo e despedida de Jesus, capítulo 1, de 1 a 26, versículo de 1 a 26, tá? Prólogo e despedida de Jesus, né, de 1 até 8, e a ascensão de Jesus, que é a subida de Jesus aos céus, que vai do capítulo 1, versículo 9 até o 11, depois vem a primitiva congregação em Jerusalém, que vai do versículo 12 até o 26. Aí a segunda parte consta o quê? A missão e o testemunho em Jerusalém e as primeiras comunidades. É importante, depois a gente vai ver um pouquinho sobre essas primeiras comunidades. Então, é importante que nós conheçamos as primeiras comunidades cristãs, porque é delas que vão nos originar, enquanto católicos, né, a partir delas, né? E aí nós temos que ter esse orgulho muito grande que foi a partir de nós que surgiu essa igreja. Por isso nós acreditamos que a nossa igreja é a verdadeira, porque todas as outras religiões que surgiram, cristãs, né, surgiram a partir dessa formação, né? Mas nós continuamos fiéis a essa formação que vem desde Pedro, né? Em Jesus Cristo, claro, né? Porque a centralidade é em Jesus Cristo. Mas pela formação que Jesus Cristo indica, que Jesus Cristo funda em si, porque diz Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, né? E a partir daí é sobre Pedro, sendo Pedro o primeiro Papa, né? Nós construímos a nossa igreja. Então, por isso que a nossa igreja é a verdadeira, aquela fundada por Jesus Cristo. Então, é importante que nós conheçamos essa fundação das primeiras comunidades, como eles viviam, para que a gente possa conhecer as nossas origens, né? Então, lá, do capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 8, versículo 3, vai tratar sobre essas questões que eu falei nesse ponto 2, que é a missão e testemunho em Jerusalém e as primeiras comunidades. Então, primeiro, Pentecostes, vai falar do Espírito Santo e o discurso de Pedro, que está lá em capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 41, vai falar sobre Pentecostes. E o que é Pentecostes? É a descida do Espírito Santo, né? Descendo o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles ganham essa força e saem a pregar pela primeira vez. Eles estavam em Jerusalém ali, com medo, dentro de uma casa, né? E com o Espírito Santo eles ganham força e saem para a pregação. Depois vem a vida comunitária e Atos de Pedro, que vai estar lá no capítulo 2, versículo de 42, até o capítulo 3, versículo 26. Depois Pedro e João diante do Sinédrio, né? Onde eles vão ser julgados e aí vão ser presos, né? Nós lemos hoje o capítulo 4, lembra? Que fala sobre que eles foram libertados, porque aí eles já estão livres, né? No capítulo 4. Pedro e João diante do Sinédrio, 4, de 1 a 22.
Depois vem a oração dos cristãos de Jerusalém de 4, 23 a 35, que foi o que a gente leu, né? Depois vem o exemplo da comunidade cristã, como deve ser a comunidade cristã, aqueles que creem em Cristo, que está no capítulo 4, versículo de 36 até o capítulo 5, versículo 42. Depois vem a comissão dos 7, que vai estar no capítulo 6, versículo de 1 a 7. E depois vem a testemunha de Estevão, testemunhos de Estevão, né? Que vai do capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 8, versículo 3. Lembrando que Santo Estevão foi o primeiro mártir cristão. Depois, o terceiro item é a missão do testemunho na Judéia e Samaria, que vai do capítulo 8, versículo 4 até o 40, né? Onde vai colocar Filipe, seu encontro com Simão em Samaria, depois Filipe e o eunuco etíope no caminho de Gaza. Depois vem a quarta parte, que é a expansão da palavra, né, aos gentios, que vai do capítulo 9, do versículo 1 até o capítulo 14, versículo 28. E dentro desses capítulos vão estar o testemunho de Paulo, primeira visita de Paulo a Jerusalém, milagres de Pedro, a igreja em Antioquia, coleta de Jerusalém, perseguições e morte de Herodes, missão de Barnabé e Paulo, evangelização de Chipre e Antioquia da Psídia, depois vem a evangelização de Icônio, Listra e Derbe, e retorno de Paulo a Antioquia na Síria. Então, aí, dentro desses capítulos de 9 a 14, vai estar falando sobre todos esses pontos que eu falei aqui agora, né? Lembrando que Paulo faz algumas viagens, né? E nós devemos a Paulo esse grande evento, essa grandiosidade da nossa religião, porque foi graças a eles que ela se expandiu, porque Paulo fazendo essas viagens, o cristianismo se expande para outras regiões. E se fosse depender dos outros apóstolos, mesmo eles fazendo viagens próximas, mas ficaria só circuncisas à região ali de onde eles estavam, de Jerusalém, daquela região ali da Palestina e tal, né? E com Paulo não, vai-se a outros cantos do mundo, né, até para a evangelização. Os outros apóstolos, eles pregaram também para os gentios, porque, assim, Paulo foi evangelizador dos gentios. Isso. Mas e os outros? Os outros tinham a visão de que a religião era só feita para aqueles, para os hebreus, né? Para aqueles que são os judeus, né? E aí eles iam se converter e tornar esses novos cristãos. Então eles acreditavam que era mais voltados para eles, né? E a partir da experiência, da vivência dos apóstolos, principalmente com a chegada de Paulo, que eles vão percebendo que a palavra não é só para eles, mas para toda uma nação que está além deles, né? Mas os apóstolos em si, os outros, eles ficavam mais presos nessa região mesmo. Tanto que eu não me lembro, tá? Pode ser que tenha, mas eu não me lembro de algum dos outros apóstolos ter se expandido tanto antes de Paulo como ele fez. Eu não me lembro, né? Certo? Respondi a sua pergunta, Mariana. Respondeu, meu bem. Obrigada. Então, a decisão, no quinto ponto dos Atos dos Apóstolos, vai falar sobre a decisão de Jerusalém sobre os gentios cristãos, né? E aí vai do capítulo 15, versículos de 1 até a 35. Vamos colocar um pouco da pré-história, como era, depois a convocação e apelação de Pedro, a confirmação de Tiago, depois vem a carta de Jerusalém às igrejas locais e a sua repercussão. A gente sabe que não dá para aprofundar tudo, por isso que eu estou colocando só os pontos principais, que depois eu espero que vocês possam ler com bastante calma. E se vocês assistiram o filme que eu falei sobre os irmãos de fé? Não. Vocês não assistiram, tiveram tempo e não assistiram, ó. Que teve tempo. Porque Irmãos de fé, né? Vou anotar aqui. Isso, irmãos de fé. Que se vocês tivessem assistido, vocês compreenderiam tudo isso que eu estou falando aqui com maior facilidade, porque lá é um filme brasileiro, inclusive. Então, ele explica muito bem, né? Todo esse processo, a viagem de Paulo, como foi a conversão de Paulo,
como foi essa discussão de Paulo com Tiago, né? Porque Tiago, da questão das obras e da fé, né? Discutiram bastante até chegar no consenso, né? Porque Paulo, o Tiago não acreditava muito nessa questão da expansão do cristianismo enquanto Paulo fazia e tal, e aí discutir sobre a questão das obras e da fé das pessoas, como é que se diz. Aí Paulo faz uma coleta grandiosa falando que pelas obras, né, eles conseguem algo para manter e leva para a igreja. Então, é um exemplo muito bonito. Acho que vocês vão gostar de assistir o filme, né? É muito bom mesmo. E aí vocês vão compreender melhor a questão dos Atos dos Apóstolos, a formação das comunidades, vão conhecer quem são, porque Paulo, principalmente aqui citado nesse livro, vai falar um pouco da formação das comunidades que ele formou junto com Barnabé, junto com Priscila. Então vocês vão conhecer um pouco dessas personagens, vamos dizer assim, né, da Bíblia, bem descrita lá, e vão entender melhor essa formação desse povo. Então, assistam o filme Irmãos de Fé, é bem antigo, mas antigo assim, deve ter uns 20, 15 anos mais ou menos, mas é bem atual no sentido de que você vai compreender melhor. Ele faz Cá, eu sou antiga, é porque eu já tenho 40 anos. Se o filme tem 20, já é antigo, imagine eu. Eu também eu tenho 46, sou mais velho que você, olha bem. Filha da nova. Obrigada, Jô. Nós somos novíssimos. Mas para filme, né? Filme é Mas cadê o segredo aí, José? Porque você revelou sua idade aí agora, eu fiquei muito em choque. Pois é, né? Tem 46 anos já, gente. Pois é. É Tenho muito. 41. Então, tá ótimo. É verdade. E aí, então, leiam. Eu vou ver se eu consigo, porque eu tenho no meu drive de e-mail. Se eu conseguir, eu posto lá no grupo. Se não, é só vocês colocarem lá. É fácil de encontrar. Eu já fui aqui no YouTube. Se botar Irmãos de Fé, aparece logo. É o primeiro. Exatamente, isso mesmo. Coloca na Irmãos de Fé, rapidinho aparece. Então, aí acontece, então, voltando lá ao Atos dos Apóstolos, a divisão na parte 6 vai falar um pouquinho sobre a missão universal e testemunho de Paulo, que vai do capítulo 15 até o capítulo 22. Aí vai ter Paulo e Barnabé, brigam e se separam, né? Tem essa briga lá no filme, vocês vão ver por que eles vão brigar, né? E compreender por que... Já ia perguntar por causa da briga, não dê spoiler, não. Isso, então assista o filme que vocês vão ver lá. Depois vai acontecer a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária, e aí depois a viagem de Paulo a Jerusalém, que vai no capítulo 21. Na divisão 7, é colocado como Paulo é o preso por testemunhar a palavra. Aí do capítulo 22 até o 28, 31, vai falar sobre essa prisão e defesa de Paulo, que ele vai se defender, né? Depois tem o traslado a Cesareia, diante das autoridades, partida a Roma, tormenta e naufrágio no mar, Paulo em Malta e chegada de Paulo a Roma. Depois tem o testemunho de Paulo aos judeus em Roma. E aí eu coloquei um mapa um pouquinho das viagens dele, né? Que aí vocês podem perceber pelas cores, né? Que aí embaixo tem a legenda, né? Essa meia rosada foi a primeira viagem dele, depois essa roxa foi a segunda viagem, a verde a terceira viagem, e essa laranja, que foi a viagem, que é a quarta viagem a Roma que ele fez. Pense que antes não tinha avião. Isso. Olha bem. Várias dessas viagens ele fez andando. Andando, exatamente. Pense aí, gente, o quanto ele é meu apóstolo favorito, o quanto a gente tem que agradecer a ele. Exatamente. Olha bem, ele viajou em alto mar para Roma ainda, viu? Pois é, menino. Glória a Deus. Jesus Cristo, viu? Isso que é conversão, viu? Verdade. E aí eu vou... aí são um aspecto geral do livro, que é assim que vocês começarem a pegar o livro ali para ler, vocês vão conhecer bastante sobre ele. E aí eu vou dar destaque um pouquinho sobre as primeiras comunidades que são expostas nesse Atos dos Apóstolos, né, nesse livro. Então nós vamos conhecer um pouco sobre ele, sobre as primeiras comunidades. Então, a origem dessas primeiras comunidades, todas elas se formaram e se organizaram vivendo a experiência do Cristo ressuscitado, que se a gente vê lá em Atos
logo no capítulo 1, que Jesus, ele sobe aos céus, né? Então, ele ressurreto, sobe aos céus. Então, a partir das experiências de Cristo ressuscitado, dá-se a formação das comunidades, né? Então, a partir da experiência desse Cristo ressuscitado, também da experiência fraterna, ou seja, da divisão dos bens, da divisão da comida, essas comunidades vão se organizando, da fração do pão, da oração, da fidelidade ao ensinamento dos apóstolos, que aí é a vivência desse magistério, né? Aquilo que é ensinado pelos apóstolos que eles vivenciaram com Jesus, né? E, sobretudo, também a palavra de Deus. Então, daí dá-se a origem a essas primeiras comunidades. Os Atos dos Apóstolos descrevem a ação do Espírito Santo, do testemunho dos apóstolos, da fundação e da organização das primeiras comunidades. Narra o que os primeiros cristãos fizeram e suportaram por serem fiéis ao Senhor ressuscitado. Lucas também relata que Jesus conseguiu formar uma comunidade como aqueles homens, porque tanto para Jesus como para nós e como magistério da igreja, né, os apóstolos formavam também uma comunidade, que se reuniam, que partilhavam, que tinha a fração do pão, que tinha oração e tinha centralidade em Jesus Cristo. As mais importantes são essas que nós vamos ver agora, né, as primeiras comunidades fundadas. Então, nós vamos conhecer um pouquinho das 7 primeiras, né? Depois vão surgindo as outras mais, né? Principalmente através de Paulo, vão surgindo muitas outras, né? A primeira é de Jerusalém, né? E aí coloquei umas fotos de lá de Jerusalém, né? Como era Jerusalém, também coloquei a foto do lado aí. Então, a vida das primeiras comunidades começou em Jerusalém. Então, tudo foi a partir de Jerusalém. As aparições da maioria ocorreram aqui. Comunidade onde foi escolhido o 12º apóstolo, que foi Matias, no lugar de Judas, que foi aquele que traiu Jesus. Jerusalém é considerada a comunidade modelo, como deveria ser todas as outras comunidades, porque eles viviam aqueles princípios de se reunir em torno do Cristo ressuscitado, da fração do pão, do ensinamento da palavra, da oração e etc. Uma segunda comunidade considerada muito importante é a de Roma, que é a capital do Império. Era centro do comércio e de comunicações. Não se sabe ao certo quem fundou, mas a tradição menciona Pedro e Paulo. No ano 49, o imperador Cláudio expulsou judeus e cristãos, entre eles Áquila e Priscila, que vocês vão ver muito lá no filme, quem é Áquila e quem é Priscila. Eles eram assim, muito íntimos de Paulo. Para cima e para baixo eles estavam caminhando juntos. Depois vem Damasco, que é a terceira comunidade, né? Onde Paulo foi convertido, né? Isso, No exatamente. caminho de Damasco. E no filme mostra como foi a conversão dele, que é muito bonita. Quando eu vejo o filme, eu me arrepio, às vezes até choro, eu emociono muito, né? O filme eu achei muito, desde a primeira vez quando assisti. Então é muito bonita essa conversão dele. Damasco é situada na Síria, foi a responsável pela iniciação cristã de São Paulo, antes conhecida por Saulo de Tarso. Caminho da comunidade no qual Paulo perdeu a visão, cidade recebida por Ananias, um discípulo judeu, fugiu para a Arábia e depois retornou e ficou por mais 3 anos. Iniciou uma campanha de evangelização dirigida não só aos judeus, mas a todos os povos. Então, Paulo teve essa grande sacada aí. A terceira comunidade, a quarta comunidade é Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, ainda antes de Jesus. Alexandre se situa no Egito. Atualmente é a maior cidade egípcia da capital, o Cairo. Segundo a tradição, São Marcos, o evangelista, terá sido o fundador dessa comunidade, né? Que ele diz no início quem fundou a cidade, tá? Alexandria, né? Que foi por Alexandre o Grande. Mas a comunidade cristã foi fundada por São Marcos, o evangelista. Apolo é oriundo desta comunidade, iniciado por Áquila e Priscila. Dela surgem grandes nomes de padres da igreja, como Clemente de Alexandria, Orígenes e Atanásio. A outra é Éfeso, a outra comunidade, cidade da Ásia Menor, de população majoritariamente grega, grande devoção à deusa Artemis, centro de praticantes de magia. Este paganismo levou à perseguição de Paulo, que pregava contra as crenças. Teve que fugir
Áquila e Priscila ficou na orientação da comunidade. Segundo a tradição, o apóstolo João, junto com Maria, viajou para esta região, vivendo até a Assunção de Maria e a morte do apóstolo na velhice. Não, e uma curiosidade, o apóstolo João foi o único apóstolo que não foi mártir. Ele morreu de velhice. Todos os outros foram mártires, né? E é ele que cuidou de Maria até ela ser assunta ao céu. Foi mais ou menos um período de 15 anos, né, até ela ser assunta, depois da morte dele. Da morte de quem? De De Jesus? Jesus. Não, eu acredito que foi um pouquinho mais, Mas, porque ele escreveu o livro dele mais ou menos até, né, até 90 depois, né, e ele viveu bastante, o João. então, realmente não bate, porque se ele morreu com 33, ela já tinha, tipo, uns 40, não. Vamos dizer que ela tinha uns 45, mais ou menos, viu? Porque se eles casavam novos, mais ou menos com 12 anos naquela época, né? Mas parece que ela foi mãe, tipo, com uns 15, né? Ela deveria ter uns 48 anos, 47, 48 anos. Mais ou menos assim. Aí mais uns 15. Eu achei aqui num site da Universidade Católica Dom Bosco que a Assunção foi com mais ou menos 60 anos. Então foi mais ou menos uns 15 a mais. Né? Exatamente. Isso. Na terceira maior cidade, que é a Antioquia, então. A Antioquia foi a terceira maior cidade do Império Romano, capital da Síria. A comunidade foi fundada por judeus que fugiram depois do martírio de Estevão, constituída antes por gentios convertidos ao cristianismo, sobretudo gregos. Barnabé foi o primeiro apóstolo a pregar nela, ficando impressionado com tamanha fé. Convocou Paulo para acompanhá-lo e foi ali que começaram a ser conhecidos e chamados de cristãos. Primeira cidade onde foi chamado de cristãos. Corinto, situada na Grécia, nas margens do Mediterrâneo. A comunidade cristã dessa cidade é bem conhecida pelas duas cartas que Paulo dedicou, né? Quem conhece as cartas de Paulo vai ver a primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Então, é dessa cidade aí que ele está se referindo. Pois foi ele quem a afundou e acompanhou sempre. Afundou, não no sentido de afundar, gente, no sentido de construir, viu? Esteve com eles durante cerca de 1 ano e meio. A cidade era bastante diversificada na sua cultura e marcada por uma fama de má vida e iniquidade. A comunidade cristã era constituída, sobretudo, por escravos e pessoas de classes menos instruídas. Depois de Paulo ter partido, juntou-se à comunidade Apolo, que ensinava de modo diferente. Isso provocou a primeira carta do apóstolo, justificando que não há diferenças e todos são de Cristo. Posteriormente, novos missionários puseram novamente em causa ou em xeque ou em questão os ensinamentos de Paulo, pelo que ele escreveu uma segunda carta, sublinhando a sua dedicação ao Evangelho e a Jesus Cristo. Compreenderam aí quais são as sete comunidades, primeiras comunidades? Compreender sim, gravar não garanto não. Mas é bom gravar, ó. Primeira foi Jerusalém, a segunda Roma, a terceira Damasco, a quarta Alexandria, a quinta Éfeso, a sexta Antioquia, a sétima Corinto. Não é difícil não. É isso, é fácil. Dá para gravar. Facílimo. Quais são os elementos constitutivos dessas primeiras comunidades? Aí a gente vai baseando-se nos Atos dos Apóstolos, tá? Para poder perceber como eles eram. E aí a gente vai desde o início dos Apóstolos até onde estiver lá os capítulos que falam sobre como eram organizadas as primeiras comunidades. E a gente pode ver lá em Atos 2, 32 e 35, como é que eles eram, né? Era um grupo de fiéis ao ensinamento dos apóstolos, fiéis na comunhão fraterna, nas orações diárias, no templo ou em casa, na fração do pão, vendia os seus bens e dividia segundo as necessidades, no templo, nas casas, com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus e atraíam a simpatia do povo. A cada dia o Senhor acrescentava mais pessoas ao número deles. No capítulo 2, de 42 a 47, coloca as primeiras comunidades cristãs eram um só coração e uma só alma. Tudo entre eles era comum. Aceitavam
aceitação do testemunho dos apóstolos, não havia necessidade de ter eles porque eles partilhavam tudo, vendiam seus bens e os depositavam aos pés dos apóstolos, distribuição a cada um segundo a sua necessidade. No capítulo 5, de 12 a 16, coloca: todos se reuniram no pórtico de Salomão, mais e mais aderiram ao Senhor pela fé no Jesus morto e ressuscitado. Doentes eram curados pelos apóstolos. No capítulo 8, vai falar que havia nessas comunidades o anúncio da boa nova, a cura pela pregação dos apóstolos e grande alegria nas comunidades. No capítulo 9, as comunidades cristãs viviam no temor do Senhor, pessoas eram curadas, as primeiras comunidades cristãs viviam-se a paz e se edificaram mutuamente. No capítulo 11, vai dizer que havia nessas comunidades o anúncio da boa nova de Jesus Cristo, fundação da comunidade em Antioquia, fidelidade a Deus, reconhecimento da graça de Deus, ajudavam os irmãos necessitados, e primeira vez são chamados de cristãos, como eu já falei lá em Antioquia. E no capítulo 13 dos Atos, vai falar um pouquinho sobre os enviados pelo Espírito Santo, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, havia oração e jejum, imposição das mãos, né, que aí é a questão da crisma, né, envio para a missão do anúncio de Jesus morto e ressuscitado. No capítulo 14, eles oravam, anunciavam a palavra de Deus, evangelizavam, exortavam, tinham fidelidade à palavra de Deus. Nas comunidades constituíam presbíteros pela imposição das mãos, para as orações e pelo jejum. À vontade, recordavam todas as atividades e agradeciam a Deus. No capítulo 15, de 1 em diante, havia o anúncio da palavra de Deus, relato de que Deus tinha feito, a questão da circuncisão dos gentios, né? Porque aí vai haver, até no filme, se vocês forem assistir, vocês vão ver muito essa questão que eles vão colocar, porque eles colocavam que, principalmente para os gentios, aqueles que não eram judeus, né? Então não tinham uma prática da circuncisão, né? Então, para ser cristão, deveriam serem circuncidados ou não? E aí vai ter essa questão que eles vão resolver lá, de que não precisavam, etc. E aí vai ter uma discussão dentro desse... Paulo chega aí até Jerusalém para consultar Pedro. Isso. Né? E aí eles vão tomar a decisão lá. No filme vocês vão ver isso também, essa discussão lá, viu? Então, é mais uma coisa para vocês assistirem o filme. Nem vou dar resposta. Vou deixar que vocês vão assistir o filme, para saber qual foi o resultado. Vai ter arguição, professor? Ou depois eu vou, na hora que eu terminar toda a parte de Bíblia aqui, eu vou fazer um questionário perguntando tudo. Porque eu ia fazer sobre o Antigo Testamento, mas eu deixei para fazer do todo, na hora que terminar. Terminar o Apocalipse, aí eu faço um geral. Aí a gente vai realmente ficar no Apocalipse. Ai, meu Deus. Não, aí vocês vão fazer uma revisão de tudo que a gente viu, ó, e rememorar tudo. E por último, aqui a escolha em comunidade de homens para auxiliá-los na pregação, que aí escolheram Judas e Silas, né? Então, as primeiras comunidades cristãs tinham essa experiência do encontro com o ressuscitado, havia a transmissão do Espírito Santo através dos carismas, testemunhas do Evangelho, admitem os pagãos, que são aqueles gentios, né? Superam a lei mosaica, chegam ao mundo pagão, né? Tinha a questão da filiação divina, a fé e o batismo. Em Atos 2:42, há um vínculo familiar com Cristo e com os irmãos. A gente pode até dividir em A, B e C, né? Como era esse vínculo familiar com Cristo e com os cristãos. Primeiro, no ensinamento dos apóstolos, depois na comunhão fraterna, depois na fração do pão, depois nas orações. Ou seja, é realmente a vivência dessa comunidade, né? Concluindo, né, hoje os cristãos lutam por uma sociedade mais adequada ao projeto de Deus. Para isso, sabemos que precisam mudar a forma de ser igreja, voltar à fonte do Evangelho e às primeiras comunidades cristãs. A igreja não é estanque, precisa se adaptar às mudanças da sociedade, mas mantendo-se fiel a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, né? Nós devemos fazer essa hermenêutica, essa atualidade, mas não vamos perder os nossos princípios de fé. Assim,
As comunidades que têm como centro Jesus Cristo devem apresentar as seguintes características: relações de fraternidade, de mútua ajuda, e onde se dê o reconhecimento de homens pelos homens. De homem pelo homem. Depois, a palavra de Deus deve estar na centralidade da vivência de comunidade, ou seja, a Bíblia deve ocupar o centro ali, que é o centro da vida eclesial. Depois, tenham abertura, caridade, justiça em todas as direções. Essas comunidades têm que estar constituídas majoritariamente de pobres, né? A oração comunitária é encarnada, embebida da palavra de Deus, é criativa, seja também constante. Onde a mulher encontre o seu lugar para participar e decidir, né? E o ano passado, né, o papo que vocês não sabiam, mas eu acho que devem saber, a partir de agora, que antes, todos os cargos que existiam na igreja, que até as mulheres já faziam, não tinha essa autorização do Papa, né, para poder fazer, porque como a nossa igreja ela é, vamos dizer assim, machista no sentido de estrutural, né? Então só os homens faziam as coisas. Então, mas aí depois houve uma liberação do Papa Francisco e aí vamos dizer assim, uma legalização, porque antes as mulheres já faziam, né? Agora uma legalização, né? Para que a mulher pudesse proclamar a palavra, pudesse ser ministra, pudesse assumir outras funções dentro da igreja que antes não era, exceto ser sacerdote, que ainda é só para o padre, né? Mas antes não havia essa autorização escrita, agora já há. Então, a mulher já tem esse poder nas mãos aí, vamos dizer, né? E a gente tem que levar em conta que é graças à mulher que a nossa igreja está viva, né? Porque se a mulher não assumisse, não levasse em frente tudo o que nós temos na igreja, mesmo que tenha sido encabeçado por muitas vezes os homens que estão lá na frente, mas se não fossem as mulheres, nossa igreja não tinha sobrevivido. Então a gente deve muito à presença, à força, à atuação da mulher dentro da igreja, porque se não fossem elas, nós não seríamos o que nós somos hoje. Então isso foi só um reconhecimento prático do Papa, né, dessa importância da mulher dentro da igreja, né? Então, hoje ela pode ter vários cargos dentro da igreja, né? Até agora no ministério, né, do Papa também existe duas mulheres que são freiras, mas são duas mulheres, né, também trabalhando, e antes só podia homens. Então, já está tendo essa abertura maior na presença da mulher dentro das hierarquias eclesiásticas. E dentro da comunidade também deve ter uma organização eclesial que seja bem participativa. Isso constitui para nós, agentes, um grande desafio que deve nos impulsionar a uma busca incessante de acertar junto ao povo, retornando o espírito inicial de nossa igreja. Alguma dúvida? Não. Não, né? Por enquanto, Por enquanto não, Joel. Na hora do seu teste, é aí que a dúvida vai chegar. na hora do teste, Misericórdia, não fale não. Já vou. Meu medo é Apocalipse, gente. Meu medo é Apocalipse. Pois é, mas como vai pegar desde o início da história do povo de Deus, então vai ter muita coisa. Então vocês vão fazer uma rememoração desde o início, então, e com o material em mão, vocês vão rapidinho resolver tudo. Vocês são privilegiados. Você sabia que nem todas as turmas têm todo esse privilégio de fazer todo esse percurso, porque assim, nós temos na nossa igreja o subsídio que a gente deve seguir, que é aquele livro que eu passei para vocês, né? Muitos seguem aquele livro, só aquele livro, e não dá esse aprofundamento que eu passo para vocês, porque eu acho que é importante a gente conhecer as nossas raízes, viu? É importantíssimo a gente conhecer para poder amar melhor, né? Senão a gente fica aquela coisa meio supérflua, né? Que muitos passam só os temas assim bem por cima e tal. Eu prefiro aprofundar alguns e aprofundar, sobretudo, essas questões que são mais pungentes para a gente poder ter essa certeza e conhecimento, né? E poder exercer a nossa fé de forma mais profunda, mais vivencial, né? Então, nem todas as turmas têm outras turmas, né? Tem
vivência desse conhecimento todo, né? Mas que vocês possam aproveitar ao máximo, porque tudo que for passado aqui, depois vocês podem vir, reler, né? Tirar dúvidas, porque é muito material, então, às vezes, por isso que não dá para aprofundar tudo, né? Porque é muito material, muita coisa. Exatamente para que vocês depois possam reler com cuidado, e se tiver alguma dúvida, ir lá no material, dar uma lidinha, que vocês vão encontrar a resposta. Certo? Até fiquei mimada, viu? Exatamente. Gostei desse negócio. E sintam-se privilegiados. Você pode pegar qualquer outra turma das outras turmas que estão no mesmo período que nós, que não está tendo tudo isso. Então, sintam-se privilegiadas mesmo. E aí, nós nos encontramos sábado que vem, né? No mesmo horário, para a gente aprofundar. E aí nós vamos conhecer sobre o que mesmo? Depois dos Atos dos Apóstolos vem as Cartas. e A gente vem cá, todas as cartas, não vai dar para aprofundar, né? Mas a gente vai conhecer um pouquinho sobre quais são, né? Mariana pensando no teste. Né? Exatamente. Minha preocupação, vocês já sabem. As cartas não são tão difíceis, né? Mas é tranquilo, é tranquilo. Certíssimo? Então vamos fazer nossa oração final, né? Agradeço também a todos, né? A todos que ajudaram também hoje no encontro, né? Ou que rezaram, ou que doaram também, né? Joelza e Josiane também doaram valor para a gente comprar uns materiais lá, então obrigado. Eles agradeceram também muito, né? Obrigado por tudo. E se tiver outras atividades que a gente vai ter na igreja, eu vou pedir a ajuda de vocês como voluntários lá para ajudar, viu? Pede com mais antecedência que aí dá para programar. Isso. Esse é porque assim, a gente já tinha organizado, mas eu percebi que seriam poucas pessoas para poder ajudar. Então eu falei assim, eu vou recorrer aqui realmente, não esperei que, assim, que muitos se colocassem exatamente porque foi muito em cima da hora. Então não daria realmente para muitos ajudar, porque teria que ter uma programação maior para agendarem, né? Mas foi tranquilo, né, nesse sentido de resposta, né? Alguns foram, né, ajudou bastante, então foi linda, tanto que a jornada foi muito boa, bem organizada, funcionou tudo direitinho, né? Então, todos nós estamos lá encantados, o pessoal só está elogios aqui, então eu estou muito feliz com o resultado, né? Isso é ótimo. Então, vamos para a nossa oração, pedindo a Deus que nos abençoe nessa nossa caminhada, nesse nosso final de semana, nessa nossa semana. Vamos pedir, sobretudo, quem puder e quem já souber também, né? Procure vivenciar um pouco a oração do terço. Esse mês nós vivemos em outubro, que é o mês das missões, e também o mês do Rosário, onde a gente conclama a todos que rezem o Rosário, né? Pedindo a intercessão à nossa querida mãe, que ela nos indique, interceda por nós junto a Jesus, né? Nós vivemos dia 13, como a Mariana falou aí, a última aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, né? Que foi dia 13, a festa, foi até a Nossa Senhora de Fátima teve a festa também. Dia 12 nós tivemos a festa de Nossa Senhora. Dia 7 tivemos também a festa de Nossa Senhora do Rosário. Foi Rosário? Não, foi dia do Rosário, uma coisa assim. Dia 7 teve outra festa de Nossa Senhora. Então, eu não lembro qual foi o nome. Mas teve outra festa também de Nossa Senhora. Então, assim... Amanhã é Nossa Senhora do Perpétuo, das Dores, não é não? Não sei. Não foi Santa Da Terezinha, Piedade. Teresa d'Ávila é hoje. Não, Santa Teresa Teresa d'Ávila. da Sagrada... como é? Santa Teresa da Terezinha Sagrada Face. Não, Santa Terezinha da Sagrada Face, mas foi dia 1º, Santa Terezinha foi dia 1º de outubro. Santa Terezinha foi dia 1º de outubro. Ascensão de Maria, dia 7? Nossa, vocês acreditam que eu não lembro aqui, deixa eu ver. Se eu tenho algum canto aqui, não tem aqui não. Mas, enfim, né? Nós tivemos agora... Teve Santa Dulce também, dia 13, até hoje, o trito de Santa Dulce. Então, nós tivemos muita coisa, principalmente de Nossa Senhora nesse mês, né? Então, que a gente possa
durante esse mês, a gente também possa fazer a oração do terço, né? Eu faço. Ou do rosário, quem tiver tempo também, porque o rosário é bem maior, mas se não tiver, faça pelo menos a oração do terço. Eu faço a oração do terço, a oração do rosário dá não. Tem que acordar às 4 da manhã. Exatamente, mas você pode rezar o texto, que é também a mesma coisa, né? Isso e eu aí, faço. a gente, no sentido de pedir intercessão à Nossa Mãe Maria, para que ela possa interceder Jesus por nós, pela nossa vida, pela vida daqueles que a gente preza, pela nossa realidade, né? Para que a gente possa sentir realmente essa presença de Jesus Cristo em todas essas realidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus da vida e da sabedoria nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Tenham um excelente final de semana. Que Deus Amém a todos. vocês, Amém. quem puder, Obrigada, Deus a abençoe. missa, né? Como a Maria estava falando nisso, domingo é dia do Senhor. Senhor! Queridos, Isso. deixa eu fazer um pedido a vocês. Era para eu ter feito antes da oração, mas eu tô fazendo em todos os meus grupos, né, que envolvem Deus e, enfim. Tem um grande amigo da nossa família, foi meu professor também. Ele tem 2 filhas e há um tempo atrás, poucos meses, né, passando por um desconforto, descobriu um câncer. E ao começar o tratamento, né, do câncer, com muita positividade, enfim, tinha uma prospecção de tratamento, descobriu metástase em um outro órgão. E aí são 2 filhas pequenas que a gente imagina um sofrimento de um pai nessa situação, né, e também um sofrimento de uma família que já escuta uma prospecção que é negativa, né, indo para a realidade. As chances realmente, como ele mesmo fala, ou a gente vai ver a glória de Deus por meio da cura dele, ou ele vai ver a glória de Deus. Então, pedir para vocês, o nome dele é Gerson Júnior, para a gente colocar ele em nossas orações. Isso, muito bem. Obrigada. Se a gente tiver outras pessoas também, vamos colocando lá no nosso grupo, né, para a gente rezar nas nossas orações pessoais, certo? Deus abençoe vocês, muito obrigado, até semana que vem. Feliz dia do professor. Isso. Feliz dia do professor. Obrigada pelas suas aulas, são maravilhosas, viu? Pois é. Obrigado. Reze por mim. Com certeza. Reze mesmo, eu tô contando com a oração de vocês. Com certeza. Com certeza. Tá bom? Um Obrigado, beijo, viu, meninas. gente? Beijo. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, boa noite.